meus amigos, bem-vindo ao Viver de Reciclagem. Meu nome é Maurílio Sobral, para quem não me conhece, e esse é o Viver de Reciclagem. Gente, eu vou deixar uma reportagem aqui para você ver. Lógico que eu não estou aqui para dizer ou desmerecer o que aconteceu com esse morador de rua em Goiânia, mas eu acredito que a colocação certa no jornal deveria ser: morador de rua recebe uma transformação de uma barbearia aqui em Goiânia. O que a barbearia fez, cara, não tem preço. Não tem preço, e eu quero deixar aqui um agradecimento ao dono da barbearia pela iniciativa que teve junto ao morador de rua. Agora, a reportagem, ela colocou um título que não condiz com a realidade. Porque certamente uma pessoa que vive catando latinha na rua ou que vive da reciclagem, ela não haveria necessidade de passar ou chegar numa situação lamentável igual a desse senhor. Até porque, se você for ler a reportagem, ali ele não é um catador de latinha. Ele é um morador de rua que tira o seu sustento, muitas das vezes, da catação de latinha. Mas ele não vive necessariamente da latinha. Ele vive em situação de rua. Ou seja, a pessoa que vive em situação de rua, ela dia come, dia não come. Ela come o que dão para ela. Ela vive da pior maneira que um ser humano pode viver, né? Então, por que eu estou trazendo essa reportagem aqui para o canal? Porque eu acredito que o Viver de Reciclagem, ele também tem que esclarecer para que as pessoas saibam que quem vive de catar latinha na rua não vive em condição de rua. Infelizmente, foi posta de uma maneira errada. E isso acaba constrangendo aquelas pessoas que trabalham com reciclagem, aquelas pessoas que vivem da catação na rua. E muitas pessoas que até estão em situações de risco, financeiramente falando, elas não veem a catar latinha na rua ou viver de reciclagem como uma alternativa viável para a vida dela, financeiramente falando. Então, infelizmente, eu acredito que a reportagem ela foi infeliz na colocação do título, mas a atitude da barbearia foi louvável. Quero deixar claro aqui que não é a reportagem que foi errada, foi o título que foi errado. Porque nem todo mundo que vive da reciclagem, catando latinha na rua, por exemplo, vive em condição de rua. Aquela situação daquele senhor, como a própria reportagem traz, e eu vou deixar aqui no link a reportagem, porque realmente eu tiro o chapéu para o dono daquela barbearia que fez essa ação, que não tem preço, como eu já disse. Vale a pena todos verem a reportagem. Mas, infelizmente, ela coloca de forma preconceituosa, como se quem catasse latinha vivesse em condição de rua. E isso é uma mentira. Isso não é verdade. Quem vive de latinha, quem vive de catar latinha, quem vive de material reciclável na rua, não mora na rua. Nós temos vários pais de famílias que trabalham catando latinha na rua, catando material reciclável na rua e não vivem em situação de rua. Então, infelizmente, a colocação da reportagem ela foi errada, né? Foi errônea, mas a atitude da barbearia, em momento nenhum, ela deve ser questionada. Muito pelo contrário, ela tem que ser seguida por mais pessoas de bem. Se você é empresário, você tem um coração bom, observe a atitude desse empresário de barbearia, porque ele sim deve ser um exemplo a ser seguido, né? Então, na minha empresa de reciclagem, eu tiro o chapéu para quem trabalha com reciclagem. E quando me trouxeram essa reportagem, eu vi que ali estava errado a colocação. Na verdade, ficaria melhor se eles colocassem: morador de rua ganha transformação em barbearia em Goiânia. Essa deveria ser o título da reportagem.
Eu vou deixar o vídeo aqui para que vocês possam ver que realmente é uma transformação e que a mentalidade, a mudança maior que tem que ser feita num ser humano não é exteriormente falando, mas interiormente. O que essa barbearia fez, com certeza vai mexer no consciente, no subconsciente desse morador de rua. E quem sabe Deus, na sua infinita misericórdia, consiga mostrar para ele, através dessa imagem que hoje ele consegue ver, que ele é um ser humano, que ele é um filho de Deus e que ele merece tudo de bom nessa terra. E que se ele resolver realmente viver de reciclagem, a vida dele vai ser contada de uma forma diferente. Então, gente, se você puder, compartilhe esse vídeo. Fique com Deus, que Deus abençoe. 1000 vezes parabéns ao dono do estabelecimento, da barbearia, que tomou essa grandiosa atitude. Meus parabéns, meu querido. Parabéns pela atitude. Um forte abraço e até o próximo vídeo.